Então, nesta aula, você vai entender a diferença entre posse e propriedade. E ainda tem uma terceira figura, que é a do dono, que é aquele que exerce o domínio sobre o imóvel. Primeiro, eu vou te apresentar aqui o conceito sobre proprietário, ou seja, aquele que exerce a propriedade do imóvel. Ele está previsto no artigo 1228 do Código Civil, dizendo que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então vamos lá. As primeiras características que são indicadas aqui neste dispositivo legal é que o proprietário ele tem o direito de usar, gozar, dispor da coisa e reaver, quando necessário. E existe uma quinta característica que está prevista no artigo 1245 do Código Civil, que é só mediante o registro é que se transfere a propriedade. Ou seja, voltando aqui um pouquinho no assunto, vai totalizar uma quantidade de 5 características, 5 requisitos que precisam ser cumpridos para que aquela pessoa exerça a propriedade sobre aquele imóvel. E são eles: usar, gozar, dispor, reaver e possuir o nome registrado na matrícula. Tá bom? Aqui eu vou te dar alguns exemplos, do que seria esse direito de usar. Morar no imóvel, o direito de gozar é colocar ele para locação ou fazer um arrendamento. O direito de dispor da coisa seria vender o imóvel, dar este imóvel como garantia, através de uma hipoteca. E o direito de reaver, no caso das ações mais voltadas para o mundo jurídico, é a ação reivindicatória. Beleza? Então, guarde aí consigo essas 5 características do proprietário. Quando a gente fala aqui sobre o dono, aquele que exerce o domínio sobre o imóvel, ele vai se diferir do proprietário no último requisito, que é aquele de ter o registro do nome na matrícula. Então, o dono, aquele que exerce o domínio sobre o imóvel, ele tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver, mas ele não tem o nome registrado na matrícula. Então, ele não cumpre com o dispositivo legal do Código Civil do artigo 1245. Agora, quando a gente vai apresentar a questão do conceito de possuidor, que é aquele que tenha a posse do imóvel, a gente tem aqui o dispositivo legal previsto no Código Civil, o artigo 1196, que diz: possuidor é aquele que exerce, de fato ou não, algum, ou seja, qualquer um, dos poderes inerentes à propriedade. Que poderes são esses? Os poderes da propriedade são usar, gozar, dispor e reaver. Então, aquele que exerce a posse sobre o imóvel, ele exerce de fato ou não algum desses poderes. Então, ou ele usa, ou ele goza, ou ele dispõe, ou ele reaver aquele imóvel. Tá bom? Como, por exemplo, morar ali no aluguel, morar no imóvel, o aluguel do imóvel, tá bom? Mas ele não é proprietário. Por quê? Porque ele não tem o nome registrado na matrícula do imóvel. Então, a posse, ela é a exteriorização da propriedade. O possuidor é aquele que age como se fosse o proprietário, mas ele não é. Então, aqui eu vou colocar uma questão hipotética para você. Imagine que eu queira alugar um determinado imóvel de uma pessoa que detém a propriedade sobre aquele imóvel. Ela é a proprietária. Então, ela cumpre com aqueles 5 requisitos. No momento em que ela faz um contrato de locação, ela está dispondo de um dos seus poderes, que é o de gozar daquele imóvel. Por quê? Porque ela está colocando para alugar. E agora, quem vai fazer o gozo daquele imóvel sou eu, tá bom? Por quê? Porque eu assinei um contrato de locação. Logo, eu sou o possuidor daquele imóvel.
Eu não detenho a propriedade, eu detenho um dos poderes que foi concedido através desse contrato de locação. Beleza? Então, eu não posso afirmar que, pelo fato de eu ter um contrato de locação, eu sou o dono, eu sou o proprietário daquele imóvel. O mesmo vale para situações análogas. Por que eu te falo isso? Porque muitas das vezes o seu cliente ele vai apresentar um contrato de compra e venda, uma escritura pública. O contrato de compra e venda, no caso, um instrumento particular de contrato ali. O contrato de locação, o contrato de arrendamento, uma escritura pública. E vale salientar aqui que mesmo a escritura pública, sem o devido registro, a pessoa que detém aquela escritura, ela não é o proprietário. Na aula sobre escritura pública, você vai ver que a escritura pública, ela tem duas fases, tá? Então, assim, mesmo que o seu cliente te apresente a escritura pública, ele pode ser ou não o proprietário. Tudo vai depender do registro, do nome daquela pessoa na matrícula. Ok? Por quê? Porque somente a matrícula imobiliária, a matrícula daquele imóvel, o registro imobiliário é que é o documento comprobatório de comprovação da propriedade. Beleza? Então, aqui um resumo do resumo. Eu vou colocar a seguinte situação. Quando você for atender um cliente seu em potencial de regularização imobiliária e você começar ali a fazer não é bem que a diligência, né? Mas quando você for fazer ali uma entrevista com o seu cliente para coletar dados, para fazer análise documental. E ele começar a te apresentar os documentos que ele tem ali comprovando que ele é o dono do imóvel. Ele vai te apresentar ali muitas das vezes a escritura pública, igual eu falei. Ele vai apresentar um contrato de compra e venda, ele vai te apresentar o IPTU, que está com o nome dele e consta ali o endereço, a inscrição municipal é daquele lote. E ele vai dizer ainda para você bem assim, e o IPTU está em dia, tá bom? Mas todas essas coisas não comprovam de fato que ele detém a propriedade daquele imóvel. O único documento que comprova que o seu potencial cliente é o proprietário daquele imóvel se chama matrícula imobiliária. É o registro do imóvel. O nome dele precisa constar ali. Por isso que o nosso primeiro fundamento, quando eu falei a você, era de que 100% das informações que constam na matrícula do imóvel precisam estar iguais ao que você vai ver na realidade. Então, se a gente está falando de propriedade, o proprietário na realidade é o seu João e na matrícula está escrito que é o seu Roberto, logo, seu João não é proprietário daquele imóvel, beleza? Fique atento quanto a isso, tá bom? Este é o nosso primeiro fundamento, por isso que nesta aula nós falamos sobre a diferença entre propriedade, posse e a figura do dono. Nos vemos na próxima aula.